capítulo 5, no versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. A palavra do Senhor fala. E voltando só antes de ler o versículo, o tema da nossa palavra é movidos pelo amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Romanos capítulo 5, versículo 5, a palavra do Senhor fala: e essa esperança não nos desamparará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Aleluia, Jesus. Eu quero repetir essa palavra para fixar bem no seu coração. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Glória a Deus. Obrigada. Quem enche o nosso coração pelo amor de Deus é o Espírito Santo. Amém. Quando nós temos uma vida centrada no Espírito Santo, aberta para receber a direção do Espírito Santo e para compreender a direção do Senhor através da palavra, nós temos uma vida cheia de amor. E essa vida cheia de amor é que faz com que a gente transborde na vida de todos aqueles que caminham conosco, que estão perto de nós. É que faz com que sejamos pessoas desejáveis. Você conhece uma pessoa desejável? Que você gosta de estar perto, que você quer conviver, que você quer conversar? Muitas vezes a pessoa desejável é porque ela está transbordando de algo que é o Espírito Santo de Deus que traz para nós. E a palavra do Senhor fala que Deus nos ama tanto que Ele nos presenteou com o Espírito Santo, que é quem enche o nosso coração de amor. Aleluia. Então hoje eu quero trazer nessa palavra, movidos pelo amor, o comportamento de 3 homens na Bíblia. 3 pais, melhor dizendo, que através do testemunho desses pais nós vemos gerações inteiras sendo abençoadas. O primeiro pai, Deus. O segundo pai, Abraão. E o terceiro pai, Davi. Fala comigo: Deus, Abraão, Davi. 3 pais. Fala comigo: 3 pais que eu quero aprender através deles. Glória a Deus. Então vamos começar por Deus Pai. Em Romanos, no capítulo 5, quando Deus está falando sobre o Espírito Santo, que é quem traz amor aos nossos corações, Ele está trazendo uma palavra através do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve essa carta para os romanos quando o apóstolo Paulo já está no final da vida dele, preso, cansado. E ele manda uma mensagem para a igreja de Roma, a igreja que ele ajudou a fundar em Roma. Ele manda essa mensagem e ele fala lá no versículo 4, um versículo antes desse que a gente leu, ele fala assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, porque sabemos que contribuem para o desenvolvimento, para desenvolvermos a perseverança. Versículo 3 que eu estou lendo, desculpa. E agora o versículo 4. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Versículo 5. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos que Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Passamos por lutas, queridos. Passamos por provações. Passamos por momentos difíceis. Mas a palavra do Senhor fala que quando nós estamos ligados a Deus, quando nós estamos andando com esse Deus que é o Pai, que é presente na nossa vida, que nos dá o Espírito Santo para encher o nosso coração de amor. Aí no versículo 4 fala: e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. A esperança é ter o Espírito Santo em nós. Quando nós temos o Espírito Santo em nós, nós temos certeza que Deus nos ama tanto, que nos deu do seu próprio Espírito para a gente ser fortalecido e guiado, para a gente poder vencer todas as lutas, para a gente vencer todas as situações difíceis. Tudo aquilo que tira a gente da nossa zona de conforto é o próprio Espírito Santo que nos mantém de pé. E esse Espírito Santo é que toca no nosso coração, enche o nosso coração de amor e diz assim: você é amado de Deus, você tem um Pai que te ama, você tem um Pai que te protege, você tem um Pai que cuida de você e te ensina a sair dessa prova, a passar por essa prova, a vencer essa prova e ser aprovado. Aleluia. Glória a Deus.
E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 22. Nós vamos lá para o pai da promessa, Abraão. Para que você entenda o que é o ato de Abraão, a atitude que Abraão tomou. Queridos, Abraão amava tanto a Deus. Gênesis 22, versículo 1, a partir do versículo 1. Abraão amava tanto a Deus que estava disposto a obedecer tudo aquilo que Deus direcionasse a ele. Tudo aquilo que Deus conduzisse Abraão a fazer, Abraão faria, por esse amor que ele tinha por Deus. Então Abraão, ele quando tem 100 anos, ele tem o filho que ele tanto amava e que tanto esperava, Isaac. Com 100 anos ele esperando para ter esse filho. E a Bíblia fala que Isaac já era um adolescente, ou seja, já haviam passado alguns anos. Abraão sempre andando com Isaac, ensinando para ele o caminho que ele deveria andar e como ele deveria amar a Deus. Abraão era um homem Abraão foi o primeiro dizimista da história. Abraão era aquele que fazia sacrifícios de adoração a Deus constantemente. Abraão era aquele que ofertava ao Senhor constantemente. Abraão foi aquele que obedeceu a Deus, como teve a palavra da semana passada, né? O pai dele foi paralisado pelas circunstâncias e Abraão seguiu em frente, obedecendo a voz de Deus. Então Isaac aprende com Abraão como amar a Deus. E aí quando chega lá no capítulo 22, versículo 1, a palavra do Senhor fala: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Só uma pausa aqui, um parêntese. Quando eu li esse versículo, eu fiquei impactado. Gente, imagina, Abraão está lá trabalhando, fazendo as atividades dele, e Deus fala: Abraão na hora, sim, estou aqui. Imagina que você ouvir a voz de Deus tão natural quanto você ouve a voz de uma pessoa que está do seu lado. Olha o nível de relacionamento, de intimidade de Abraão com Deus, queridos. É muito forte. É conversar com Deus estando do lado, é ouvir a voz de Deus. Já parou para pensar em viver uma experiência como essa? E aí, vamos continuar. Versículo 2. Deus disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes eu lhe mostrarei. Obedeçam, ofereçam como holocausto. Queridos, é muito lindo ouvir a voz de Deus, sim ou não? É muito bom a gente ter relacionamento íntimo e profundo com o Pai, sim ou não? Sim. E quando o Pai te pede algo que para você é praticamente impossível. Quando Deus fala para você assim: me entrega aquilo que você mais ama, aquilo que você tem de melhor. Quando Deus te pede uma oferta que é algo assim que para você é impossível, imaginável, é o filho que Abraão esperou por 100 anos para ter. Naquele momento Deus fala: você vai até o Monte Moriá, e naquele lugar eu quero que você entregue o seu filho como oferta. Eu quero que você me entregue o seu filho, sacrifique o seu filho para mim. Prova que você me ama mais do que você ama o seu filho. Que desafio, hein? Que desafio. Naquele momento Abraão toma a decisão. Ele chama o filho dele. E o mais interessante, Sara não está na história. Abraão não pediu autorização para a esposa. Imagina a mãe entregando. Naquele momento Abraão chama o filho e fala: filho, nós vamos àquele monte. Nós vamos fazer um sacrifício de adoração a Deus. Imagina o coração daquele pai. Mas ele precisava ensinar para o filho, sim ou não, adorar a Deus. Tá bom, pai, vamos. Então pega a lenha, pega o cutelo, pega tudo que é para fazer, um fogo que é para fazer um sacrifício. Coloca ali nos ombros. Pai e filho sobem aquele monte. Para pensar na conversa de Abraão naquela hora deles com o filho. Para pensar nos momentos em que eles estavam conversando, os questionamentos que aquele filho tinha, as perguntas que ele fazia, e na cabeça de Abraão: eu subo com meu filho e eu volto sozinho. Meu Deus. Nesse
nesse momento, para pensar o coração de um pai ao saber que vai entregar o seu filho e nunca mais vai ter o seu filho com ele. Mas o coração de Abraão estava: eu amo tanto a Deus, eu amo tanto a Deus, eu amo tanto a Deus. Essa é a minha prioridade: amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus, ensinar para o meu filho o que é amar a Deus. E aí eu quero que você caminhe comigo até o versículo 8. Tem um momento que eles sobem ao monte e eles preparam tudo, queridos. Eles preparam, colocam a pedra, eles preparam todo o ambiente para poder fazer o sacrifício. E ali no versículo 8, a palavra do Senhor fala que, lá nos versículos anteriores, Isaac chega para ele e fala assim: pai, nós temos a pedra, nós temos o altar, nós temos o cutelo, nós temos a lenha. Cadê o sacrifício? Meu Deus. A resposta de Abraão para o seu filho é: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Respondeu Abraão. Continuou a caminhar juntos. Continuou a trajetória. No coração de Abraão era: eu estou indo entregar o meu melhor e o meu Deus vai me surpreender. Amém, Jesus. Você consegue entender esse amor? Aleluia. Eu estou indo entregar tudo que eu tenho de melhor, tudo que eu esperei 100 anos para ter esse filho que eu amo tanto, que eu ensino tanto, que eu estou ensinando ele a amar a Deus. E eu sei que quando a gente chegar ao momento, Deus vai providenciar. Aleluia, Jesus. Você consegue ter essa fé? Você consegue entender o nível desse amor? Amém, Jesus. Então a palavra do Senhor fala que eles chegam no monte, está tudo pronto. Abraão deita Isaac, prepara ele para ser morto. Mas a Bíblia não fala que em momento algum Isaac reclama. Em momento algum Isaac questiona. Em momento algum Isaac fala: eu não vou. Você acha que um adolescente ele já não tinha entendido isso? Ele já não tinha percebido o que estava acontecendo ali? Ele já sabia o que estava acontecendo. E a Bíblia fala, eu quero que você vá comigo no versículo 15, que quando Abraão levanta o cutelo para poder sacrificar o seu filho, ou seja, ele toma a decisão, ele tem a atitude, ele faz tudo conforme Deus tinha pedido para ele. Porém, naquele momento, versículo 15, então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro por meu nome que certamente o abençoarei, multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas do céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra. Vou repetir: por meio deles, Luiz Eduardo Magalhães, o Brasil, serão abençoados, a sua casa, a sua família, o seu lar, tudo isso será abençoado. Tudo isso porque você me obedeceu. Eita glória, Jesus. A sua casa é alvo de bênção, porque um dia Abraão decidiu amar a Deus mais do que tudo. A sua casa hoje tem uma promessa de bênção de Deus, porque de Abraão veio Jesus Cristo, que nos salvou e nos devolveu de volta para Deus, e hoje nós somos salvos. Glória a Deus. A Bíblia fala que naquele momento que o anjo brada, Abraão olha e ele vê no arbusto preso o animal para o sacrifício. Naquele momento ele tira Isaac e eles fazem um sacrifício de oferta a Deus. Sabe por quê? Porque a verdadeira oferta é aquela que parte do nosso coração. Verdade. É aquela que parte de dentro do nosso coração, Deus. É aquela que nós fazemos a Deus de coração, com coração grato. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero caminhar um pouquinho mais na Bíblia com você, e agora eu vou falar sobre Davi. Lá em 1 Crônicas, capítulo 28. 1 Crônicas, capítulo 28. Glória a Deus. Está no livro de 1 Crônicas,
penúltimo capítulo de 1 Crônicas. Quem não souber onde está 1 Crônicas, está entre Gênesis e Apocalipse. Glória a Deus. Ótimo. 1 Crônicas, capítulo 28, versículos 9 e 10. A palavra do Senhor fala assim: você, meu filho Salomão, aprenda a conhecer o Deus de seus antepassados. Sirva-o de todo o coração e com a alma alegre, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Portanto, leve isso a sério. O Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e faça o trabalho. Fala comigo, seja forte, e faça o trabalho. Então use essa força para falar comigo. Seja forte, e faça o trabalho. Glória a Deus. Davi aqui está chamando Salomão. Salomão já é um jovem, um adolescente também, assim como Isaac era. E Davi já é um idoso, está na hora da morte. E ele está transferindo a bênção dele, o cajado dele, ou seja, o reinado dele para Salomão. Naquele momento, Davi dá 3 instruções para Salomão. Primeira instrução que ele fala: você, meu filho, aprenda a conhecer a Deus de seus antepassados. Então, naquele momento que Davi está falando Salomão, para que você seja forte, para que você governe, para que você seja um bom rei, um rei admirável, como eu fui, porque Davi é um rei admirável. Então você precisa conhecer o Deus de seus antepassados. Quem é esse Deus? É aquele Deus que liberou uma promessa para Abraão, quando Abraão entregou o seu filho Isaac como sacrifício de adoração. Então, nesse momento, o que Davi está falando meu filho, vou te dar uma instrução. Se for inteligente, agarra. A primeira instrução que eu vou te dar conheça Deus. Quem é Deus? Tenha intimidade, relacionamento com esse Deus. Para você conhecer quem é Deus, você precisa saber do que Ele já fez, do que Ele faz e do que Ele fará. Aleluia. Quando nós sabemos o que Deus fez, ou seja, conhecendo a Bíblia, o que Ele faz, vendo o que Deus tem feito na sua vida, você vai entender que você pode acreditar que Ele fará muito mais em você e através de você. Glória a Deus. Então existe promessa de Deus para a sua vida, queridos. Muito mais do que isso, existe promessa de Deus para a sua descendência. Amém, Jesus. Existe promessa de Deus que vai alcançar você, a sua descendência. Todos aqueles que estão ao seu redor serão abençoados. E a partir de você e da sua descendência vem um legado histórico. Amém. Vem algo extraordinário. Amém. E muitos e muitos anos depois ouvirão falar do que Deus fez na sua Eu vida. creio, Jesus. Glória a Deus. Então essa é a primeira instrução. Aprenda a conhecer o Deus de seus antepassados. Sirva-o de todo o coração e com alma alegre. A alma alegre. Segunda instrução: a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. É quando nós entendemos que nós estamos obedecendo a Deus e alegrando o coração de Deus, que nós sabemos que nós somos fortes. Pastor, como é que eu vou alegrar o coração de Deus? Sendo obediente, sim ou não? Sendo obediente, ouvindo a palavra dele, entendendo as instruções que Deus dá, entendendo a direção que Deus dá, como Deus é extraordinário na nossa vida. Então, com alegria: pastor, eu estou tão triste ultimamente, eu estou tão abatido ultimamente, eu estou tão cabisbaixo. Estamos vivendo dias em que tem muita gente com depressão, sim ou não? Ansiedade, síndrome do pânico, pessoas que estão tão abatidas, queridos. Nesse momento, o que nós devemos buscar? Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus expressado em nossos corações através do Espírito Santo. O amor de Deus em nossos corações através do Espírito Santo é o que nos dá força para vencer, é o que nos dá alegria para poder conquistar. Glória a Deus. Terceira e última instrução que eu quero passar para você, de Davi para Salomão: seja forte e faça o trabalho. Muitos de nós estamos desistidos,
Muitos de nós estamos vivendo à mercê do que está acontecendo. Noticiários, angústias, ai meu Deus, governos, esses governos que são abaláveis, esses governos que são passageiros. Muitos de nós paralisados por causa disso, de notícias ruins. E o que Salomão fala é: para de olhar a circunstância, olha para o Deus de nossos antepassados, busca a alegria do Senhor e faz o que tem que ser feito. E faz o trabalho, e seja forte. É para estudar, estude mais. É para buscar, busque mais. É para abrir uma empresa, seja a melhor empresa. É para ser um profissional, seja o melhor na sua área. É para falar de Jesus, fale com um desejo, com o coração cheio, com alegria. É para viver, viva intensamente e verdadeiramente. É para servir a Jesus, sirva a Jesus com todo o amor do seu coração. É para estar em família, seja o melhor da sua família, seja o desejável da sua família. Como que eu consigo ser desejável, pastor? Romanos capítulo 5, versículo 5. O Espírito Santo em nós faz com que sejamos desejáveis. Aleluia. Faz com que sejamos desejáveis por onde a gente estiver e com quem a gente estiver. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos mostra 3 pais. Abraão aponta para Deus, Isaac aponta para Jesus, Davi aponta para Deus, Salomão aponta para Jesus. Deus é aquele que olha para você e fala: eu vou encher o seu coração de amor, para que com a sua vida você aponte para Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você fique de pé nessa hora. Lá no versículo do capítulo 29, não precisa abrir na Bíblia. Salomão, depois de trazer essas instruções, queridos, depois que ele traz essas instruções a respeito de como Salomão deve conduzir a vida dele, versículo 1, lá no capítulo 29, fala assim: o rei Davi se voltou para toda a comunidade e disse: meu filho Salomão, que Deus escolheu, ainda é jovem e inexperiente. O trabalho que ele tem pela frente é enorme, pois o templo que ele construirá não será para meros humanos, mas para o Senhor Deus. Usando todos os recursos ao meu dispor, juntei o que pude para a construção do templo do meu Deus. Agora há ouro, prata, bronze, ferro, madeira suficiente, bem como grandes quantidades de ônix e outras pérolas preciosas, joias raras, todo tipo de pedra da melhor qualidade e mármore. E agora, por causa da minha alegria com a construção do templo de meu Deus, entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro e prata, para ajudar na construção, além de todos os materiais que juntei para o santo templo. E aí ele vai discorrendo todas as joias preciosas, os instrumentos, tudo que é para ser construído no templo. E ele conclama o povo, e ele fala: agora vocês todos tragam com alegria as suas ofertas. Ofertem instrumentos, materiais, ouro, pedras preciosas, tudo que for preciso para construir o templo. Queridos, há 2 semanas atrás eu fiquei impactado. Tem um canal no YouTube, e esse canal no YouTube é de uma guia lá de Israel, que ela vai visitando lugares e vai mostrando Israel, os lugares. E ela, mesmo sendo judia, ela conseguiu autorização para poder entrar no local onde hoje pertence ao povo palestino, que é onde tem o Santíssimo, onde era o Santíssimo Lugar, ou seja, a construção do tabernáculo e o lugar onde eram oferecidos os holocaustos, e é o lugar onde Jesus vem para reinar. Só que hoje a pedra fundamental é sobre o Monte Moriá, aonde Abraão foi lá para sacrificar Isaac, né? Foi para oferecer Isaac. E a pedra, o topo da pedra, o lugar aonde Abraão fez o sacrifício, continua intacto. Só que o povo hoje palestino, eles tomaram aquela área, e é uma área protegida onde o povo de Israel não pode pisar. É uma briga muito grande. Vocês vão aprender isso na escola bíblica. Por que isso acontece? E aí, lá naquele lugar, o judeu não pode entrar. O brasileiro não pode entrar, porque o brasileiro é amigo do judeu. Mas ela mesmo, sendo brasileira e judia, conseguiu entrar, porque ela é guia turística hoje mundialmente conhecida.
Quando ela entra naquele lugar, ela fala: agora vocês vão entrar no local aonde era o Santíssimo Lugar, aonde Abraão veio para sacrificar Isaac, aonde o povo de Deus até hoje não pôde entrar desses últimos 70 anos. Quando ela entra e ela vai filmando aquilo, eu fui tão tomado pela glória de Deus, eu fui tão impactado, porque, queridos, é uma pedra, sim ou não? Pedra é pedra. Só que é um lugar onde a Bíblia fala que Jesus vai descer para poder reinar, e ele vai sentar naquele lugar. E eu comecei a sentir, meu Deus, é aqui que Jesus vai ficar, é aqui que ele vai, é daqui, é daqui. E aquela empolgação, eu comecei a viver isso. E naquele mesmo momento, eu lembrando de Davi, a empolgação de Davi, queridos. Davi estava numa maior expectativa: eu vou construir o templo, vai ser no lugar onde Abraão foi, onde o pai Abraão foi, eu vou construir. Deus fala: Davi, você não vai construir. Você não vai construir. Quem vai construir é seu filho, seu descendente. Existem bênçãos que você acha que é para você, você tem orado, mas Deus vai alcançar os seus, para que através dos seus coisas maiores aconteçam. Amém, Jesus. Mas Deus está te entregando as bênçãos hoje para você cuidar, administrar, proteger, para que quando os seus vierem, o algo novo de Deus aconteça.